Vamos lá, queridos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 18, uma grande obra, um grande Deus. Estamos em obra, e o que temos visto na obra é que cada um tem o seu valor. O que a gente pode olhar e aprender com a obra a qual nós estamos desenvolvendo aqui, é que cada etapa da obra, ainda que diferente, tem a sua importância. Começamos com os projetos, começamos com as plantas, com os desenhos, quando começamos a sonhar com tudo isso. Depois o alvará, para que pudéssemos começar a construir. E então veio a base, começamos a pensar na base, estacas, e fizemos o primeiro piso, depois subimos as estruturas e paredes e por aí vai. E em cada momento havia um profissional específico ou um voluntário específico fazendo algo. Como temos visto agora, ainda há muita coisa para se fazer, mas cada momento tem a sua importância. E cada um tem o seu lugar. Porque numa obra, cada pedacinho tem o seu valor. Hoje nós veremos que Davi, ele teve o seu valor, mas ele não lutou sozinho. E nós veremos que junto de Davi haviam outros que fizeram muito, e por isso cada um tinha o seu valor nessa grande obra que eles desenvolviam naquele tempo. Davi não foi aquele responsável por construir o templo, mas ele foi responsável por trazer paz, por trazer tranquilidade ao povo e pudesse então desenvolver tudo isso e o povo de Israel crescesse. E hoje, como nós estamos fazendo em Crônicas, recapitulando um pouco da história de Davi, porque muitos de vocês já passaram, já até se lembram, talvez vagamente, das histórias, hoje nós veremos um pouquinho mais dessas lutas, dessas batalhas e dessas vitórias que Davi obteve junto daqueles que Deus colocou ao seu lado e ao seu redor. Bom, nós vamos passar hoje por 3 capítulos. E esses 3 capítulos, que é o 18, 19 e o 20, eles vão trazer o 20 não todo, só um pedaço. Eles vão trazer algumas vitórias e vai relatar um pouco das lutas que aconteceram enquanto Davi estava reinando ali nesse período. Eu estou aqui em 2 Crônicas, deixa aqui para 1 Crônicas. Ok, capítulo 18. Então hoje você vai ver um pouquinho disso, de como que essas lutas, essas batalhas aconteceram. Então as vitórias de Davi, elas significavam basicamente 3 coisas. Primeiro, paz para o povo. Segundo, testemunho aos outros povos do poder de Deus. E terceiro, acúmulo de riquezas para que pudessem ser utilizados no novo templo, o templo que Salomão iria construir. Então Davi, no seu período de rei, ele enquanto lutava e vencia, ele conquistava essas 3 coisas. Paz para Israel, nada melhor do que paz, para um povo que lutou tanto até aqui. Segundo, testemunho aos povos de fora, porque eles olhavam para Israel e falavam assim, uau, esse povo é um povo abençoado. E terceiro, enquanto ele vencia, ele arrecadava mais riquezas para que pudesse ser construído o templo, então, de Salomão. Bom, vamos lá. Vamos ver um pouquinho, então, dessas vitórias aqui a partir de 1 Crônicas 18. Vamos lá? Primeiro versículo diz assim, depois disso, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e tomou Gate e as suas aldeias das mãos dos filisteus. Primeira vitória aqui, primeiro relato, é a vitória sobre os filisteus. Os filisteus eram um povo que oprimia Israel há muitos e muitos e muitos anos, praticamente meio século. E aqui nesse momento, a primeira tarefa de Davi foi remover esse câncer no meio de Israel que eram os filisteus. Deixa eu te mostrar no mapa aí para você ter uma ideia. Pode colocar, Pedro, para mim, o primeiro mapinha. Para você ter uma ideia de onde os filisteus eles atacavam e aonde que começou essa vitória. Está vendo aí o mapa aí de Israel no reino de Davi? Esse pontilhado mais negro aí, mais negrito, é todo o território de Israel. E se você der uma olhada ali onde está circulado em vermelho, tem também alguns pontilhados em negrito. Ali é esse povo aqui, os filisteus, onde Davi os conquistou. Então naquele lugar ali, que fica entre o mar Mediterrâneo e entre Israel, foi onde Davi lutou e venceu os filisteus. Tomou aquela cidade, a sua capital, e as cidades satélites ao redor, e venceu aquela batalha. Ok? Então o primeiro versículo fala desse lugar.
Segundo versículo fala assim: também derrotou os moabitas, que se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributos. Os moabitas eram parentes dos israelitas da parte de Ló. Porém, os moabitas, eles tentaram de várias formas também atrapalhar Israel. E se tornou então um povo que precisou ser vencido nessa batalha. É interessante pensar porque não está aqui nesse texto, está em Samuel, quando a gente estuda Samuel. Mas Davi, ele separou o povo e ele pegou um cordel. Imagina uma corda bem grande. E ele mediu 3 partes. Então ele separou em 3 partes o povo dos moabitas. 2 partes ele matou e uma parte ele manteve vivo. Essa parte que ele manteve vivo tornou-se escravo de Israel. Ou seja, pagavam tributo a Israel. Então os moabitas, ele ainda ficou com uma parte, mas eles pagavam tributo a Israel. Pode colocar outra imagem, Pedro. Os moabitas, pode colocar mais um, aí, meu garoto. Os moabitas estão aqui, ó, a leste. Então agora você está olhando para o outro lado do país de Israel, olha lá, ó. Falamos primeiro do lado de lá, do oeste, agora estamos falando do leste. Os moabitas ficavam naquela região ali. Davi foi lá e venceu também os moabitas. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais de nomes, povos e algumas batalhas, tá? Agora uma leitura um pouco maior, vem comigo, versículo de 3 a 12. Diz assim: Davi também derrotou Hadadezer, rei de Zobá, nas imediações de Ramate, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Davi tomou-lhe 1000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Mutilou todos os cavalos dos carros de guerra, com exceção dos que puxavam 100 deles. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer, rei de Zobá, mas Davi matou 22.000 deles. Davi pôs guarnições da Síria de Damasco. E os sírios se tornaram servos de Davi e lhe pagavam um tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Davi tomou os escudos de ouro que eram usados pelos oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém, também de Tibate e de Cum, cidade de Hadadezer. Davi tomou grande quantidade de bronze, de que Salomão fez o mar de bronze, as colunas e os utensílios de bronze, já falando lá do templo. Versículo 9. Quando Taú, rei de Ramate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Hadorão ao rei Davi, para o saudar e cumprimentá-lo por ter lutado contra Hadadezer e por havê-lo vencido. Acontece que Hadadezer de contínuo fazia guerra a Tou. Hadorão trouxe consigo objetos de ouro, de prata e de bronze, que o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que havia trazido de todas as demais nações, de Edom, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus e de Amaleque. Também Abisai, filho de Zeruia, matou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Agora nós estamos falando do norte. Pode colocar mais um aí, Pedro, mapinha. Aí, lá em cima, ó, tá vendo na Síria? Os arameus e os sírios foram derrotados ao norte. Então, esse texto que a gente acabou de ler aqui, para resumir, não vou falar de todos os detalhes deles, mas Davi lutou contra eles, contra esse povo lá em cima, lá no norte, ó. E ele também os venceu. E assim, ele conseguiu vencer também lá no norte do seu país, em Israel. É interessante pensar, porque era muito comum isso. Você pode perceber que aqui Tou era o rei de Ramate. Ele mandou presentes para Davi por ele ter derrotado esse rei. Por quê? Porque era um rei que também trazia problema para o seu povo. Então ele foi lá e falou assim: oxe, legal, que bom que você venceu. Porque você venceu, eu vou te dar presentes. E esses presentes foram guardados para serem utilizados lá no templo de Salomão, que ele irá construir, né? Que você já sabe, que a gente já falou sobre isso, mas só para recapitular um pouquinho aqui do que aconteceu. Então todos esses tributos, esses presentes eram guardados para serem utilizados lá no templo de Salomão. E o versículo 13 termina dizendo assim, ó: pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas se tornaram servos de Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Pode mandar mais uma aí, Pedrão. Olha aí agora, nós estamos falando dos edomitas que estão lá ao sul do país. E os edomitas também foram conquistados por Davi. Você percebeu um padrão?
Percebeu? Pode colocar mais uma, Pedro. O padrão é esse, ó. Davi conquistou povos a oeste, a leste, a norte e ao sul. Sendo assim, ele cercou todos os países de Israel, cercando Israel, vencendo os inimigos nesses lados, ele venceu e fechou a fronteira. Logo, a fronteira de Israel estava protegida. Percebe? Que não era à toa, havia um plano, havia um projeto, havia uma ideia. Claro que Deus foi dando vitória, tanto é que nós vimos aqui no versículo 13, que o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Davi conquistou tudo isso e fez todas essas conquistas para a glória de Deus. Uma coisa que eu aprendo aqui, queridos, é que Davi foi usado por Deus para trazer paz a Israel e que as suas vitórias eram dadas por Deus. E ele reconhecia isso. A diferença de Davi para Saul era essa. Saul se achava o cara. Quando vencia alguma coisa, ele queria toda a glória para ele. Quando o outro vencia, ele queria a glória para ele. Quando Davi vencia, ele dava a glória a Deus. E aí que está a diferença de um povo que quer ser um povo vencedor e um povo que quer só a glória para si. A pergunta que você deve fazer para si mesmo é: suas vitórias, você tem dado a glória a Deus? Ou tem achado que por elas você é vitorioso e você é o cara por causa disso? Então precisamos pensar nisso. As nossas vitórias, elas são dadas por Deus. Não chegamos aqui à toa. O templo está desse jeito aqui porque foi Deus que deu. É a vitória dele. Então o que a gente fez até agora é porque Deus quis que isso acontecesse. Tudo que nós vimos, estamos vendo acontecer na Igreja Batista Betânia, não se trata de pastor Alisson, não se trata de outro pastor, Felipe, Rodrigo, não se trata de ninguém. Se trata de Deus. É Ele que está fazendo a obra. Ele é que faz a vitória dele. Amém, queridos? Faz sentido? Amém? Nos versículos 14 a 17, eu vou passar por aqui apenas citando os nomes, porque nesse trecho aqui o autor ele menciona os nomes de alguns oficiais que serviram ao lado de Davi. São eles: Joabe, que era o comandante do exército; Josafá, que era o cronista, ou seja, o cara que anotava; Zadok e Abimeleque eram os sacerdotes; Saúza era o escrivão, um tipo de secretário do rei; e Benaía era o comandante da guarda real. E aqui ele cita esses nomes. Lembra do início que eu falei da obra? Onde cada um tem o seu papel? Então, o cronista fez questão de citar aqui esses nomes. Por quê? Porque eles tiveram o seu papel. Então ele fecha o capítulo 18, citando esses nomes, mostrando que cada um tem o seu papel, da base ao acabamento. Assim somos você e eu, na Igreja de Cristo. Cada um de nós tem o seu papel. E Deus usa as nossas vidas, cada um no seu devido lugar, com seu talento e com seu dom, para a glória dele e a vitória dele, porque ele é o Senhor. Amém, irmãos? Vamos para o capítulo 19, então. Vamos caminhar um pouquinho. Vamos ver o que vai acontecer aqui? Olha só, versículo de 1 a 4, para a gente poder se inteirar do contexto, e depois eu vou falar no restante do capítulo, para que você não precise ler tudo, porque eu sei que você vai chegar em casa e vai ler tudo com muito cuidado, né, para pegar todos os detalhes. Eu sei que você faz isso. Então, nós vamos ler só até o 4 aqui. Vamos lá, 1 ao 4. Depois disso, morreu Naás, rei dos filhos de Amon, e seu filho reinou em seu lugar. Então Davi disse: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, porque o pai dele foi bondoso comigo. E Davi enviou mensageiros para consolar Hanum por causa da morte do seu pai. E os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon e Hanum para o consolarem. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a Hanum: o Senhor pensa que foi para honrar o seu pai que Davi mandou esses consoladores? Não teria sido mais para que esses servos enviados por ele conheçam, destruam e espionem a terra? Então Hanum pegou os servos de Davi, rapou a barba deles, cortou metade das roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Segura um pouquinho aqui. O que eu vejo aqui é a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Primeira colheita. Esse rei aqui que morreu, o rei Naás, ele era um cara bom. Ele foi bondoso com Davi. E por ter sido bondoso com Davi, quando ele morreu, como é que a gente faz quando alguém que a gente conhece assim, né, que a gente gosta, que a gente sabe que teve um valor, uma importância para a gente?
a gente faz questão de estar lá, né? Para dar um apoio para a família, estar junto. Então o que o rei Davi fez? Poxa, eu gostava daquele rei Naas, ele era bom para comigo. Ele plantou isso. O que eu vou colher? Vou mandar até lá o filho dele, que ficou no lugar dele, vou mandar presentes e vou mandar uma comitiva do meu país para ir lá, né, dar os meus sentimentos para ele. Ou seja, a primeira colheita, a colheita do bem. Aquele rei plantou algo bom e quem ia colher algo bom era o seu filho. Olha que legal. O filho dele que ia colher esse resultado positivo, porque era muito bom ter Davi ao seu lado. Era o rei principal daquele momento, né? Então era bom ter Davi ao seu lado. Porém, o que acontece? Os amonitas que estavam ali, né, quando esse rei morre, Davi chega lá com a sua comitiva, ele não chega, né, ele manda a comitiva. Quando a comitiva chega lá, alguns dos conselheiros desse novo rei, do filho do que morreu, falam com ele assim: ei, ó, abre teu olho, hein? Tu tá achando que essa galera veio para te dar meus pêsames? Duvido. Eles estão aí de olho, são espiões. Vieram aqui espionar a nossa terra. E espionando a nossa terra, eles vão levar todas as informações para Davi, para que depois Davi venha nos conquistar. Então abre teu olho. Quando eles falam isso com o rei, com o novo rei, o que o novo rei faz? Ele chama os representantes de Israel, e aí, né, imagino que é algo tudo muito feito à força, porque os soldados vão segurá-los, e ele vai rasgar as vestes deles até a cintura, a Bíblia fala até as nádegas, né? Então você imagina eles com aquela roupa comprida, né? Porque não era essa roupa nossa, então aquela roupa compridona. Geralmente eles amarravam com uma corda, alguma coisa assim. Então eles rasgam aqui tudo, fica caído a roupa pela metade, então fica daqui para baixo apenas. Isso expõe os soldados. Não apenas isso, mas ele raspa a barba dos soldados, dos israelitas. E raspar a barba era algo humilhante para aquele tempo. Humilhante. A gente não tem ideia do valor que tem a barba pensando no Ocidente. Mas o Oriente lá, principalmente esse Oriente Médio, essa turma, né, dos judeus, muçulmanos, essa galera valoriza muito a barba. A barba tem um valor de honra. Tem um valor de ser alguém honrado, de valioso. Então eles rasparam a honra daqueles homens. Ele simplesmente os humilhou. E eles foram embora dali humilhados. Humilhados. O que Davi faz? Aí agora que eu vou te contar o restante da história, não vou ler não, porque para você entender melhor, acho que vou te contar, vai ser mais fácil. Chegando lá algum lugar, vem um mensageiro correndo e fala para Davi: Davi, vem encontrar os soldados porque eles foram humilhados. E aí Davi vai ao encontro deles. Eles não chegaram em Jerusalém, tá? Davi vai ao encontro deles. Quando ele chega perto de Jericó, onde eles estão, ele os encontra e ele vê o que aconteceu. Ele fala o seguinte: primeira coisa, vocês vão ficar aqui escondidos e vocês vão esperar a barba de vocês crescerem. Depois que a barba crescer, vocês voltam para casa. Cara, isso é uma atitude tão legal, mas tão legal, de honra mesmo para com os seus soldados, que era uma forma de mostrar para eles assim: cara, vocês não vão chegar humilhados em casa. Vocês não vão chegar assim cabisbaixos para suas esposas. Era isso que ele estava dizendo. Vocês não vão chegar para os seus filhos, e os seus filhos vão te ver sem barba, eles vão falar: cara, meu pai foi humilhado. Não, vocês não vão chegar lá assim. Então vocês vão ficar aqui. Nós vamos alimentar vocês, vamos trazer comida para vocês, vão ficar aqui, guardados aqui, e até a barba crescer. Demorou um cadinho, né? Algumas barbas demoram um pouco para crescer. Então ficar lá até que a barba crescesse. Primeira coisa que ele fez, ele protegeu os seus soldados. Ele os livrou da vergonha. E isso foi muito legal. E aí, o que eu falei no início desse capítulo? Você colhe o que você... E esse rei plantou discórdia para com o único homem que ele não podia ter feito. Que ele plantou discórdia contra Davi. Aí, meu irmão, ele arrumou um problema. O que acontece? Esse rei novato, ele não tinha experiência nenhuma de guerra. O que ele faz? Ele pega todas as pratas que ele tem e ele contrata um exército mercenário para lutar ao lado dele. Também era muito comum isso naquela época.
Você pagava para mercenários lutarem pelo seu país. Então ele contrata os mercenários. Divide o exército em dois. Tá? E vou até aproveitar aquele mapinha ali para você ver. Ó. Um exército iria do sul e o outro exército iria do norte. Eles então queriam eles queriam encurralar Israel. Então eles dividiram os soldados em dois e eles colocaram assim, um para descer e um para subir, se colocando contra Israel. O que Joabe faz? Joabe é o chefe do exército, tá? de Davi. Joabe pega um grupo de soldados e vai para o norte. E manda o irmão dele, o Abissai, ir para o sul com outro grupo de soldados. Então ele dividiu também os soldados. Ele vai para um grupo com o norte e manda o irmão dele para o sul. Aí ele fala o seguinte, Abissai, é o seguinte, quem ganhar primeiro vai ajudar o outro. Beleza? Beleza. Então o Joabe foi para o norte e falou assim, se eu ganhar primeiro lá, eu desço para te ajudar. Se você ganhar primeiro aqui, você sobe para me ajudar. Foi o combinado deles. Quando eles se agruparam para lutar, diz o texto que no primeiro momento lá em cima, Joabe já venceu a batalha. E na hora que ele vence a batalha aqui em cima, no sul, os soldados que iam lutar contra ficaram sabendo que o lado de cima tinha perdido. Então eles fogem. Eles nem lutam contra Abissai e contra Israel. Eles fogem. Eles dão a partida e fogem. Olha o versículo 18 e 19. Olha. Porém, os sírios fugiram de Israel. Está vendo aí? Porém, Davi matou os condutores de 7.000 carros de guerra, 40.000 soldados de infantaria dos sírios, matou Sofaque, que era o comandante do exército. Quando os servos de Hadadezer viram que tinham sido vencidos por Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon, porque eram os mercenários lá dessa situação. Então, queridos, o que acontece? Esse grupo foge. Davi ainda consegue ir atrás de muitos deles e matá-los, mas nem todos, porque uma boa parte foge. Aí o que acontece? Passa o tempo e esse grupo ele vai se fortalecendo e novamente eles vão tentar lutar contra Israel, porque era assim naquele tempo, era conquista de terras, né? Então era assim, era natural. Então a gente vai para o capítulo 20, vem comigo agora, já estamos no capítulo 20, hein? Viu? Foi rápido ainda hoje. Versículo de 1 a 3, diz assim, ó. Nós vamos ler o 20 todo. Vamos ler o 20 todo hoje. De 1 a 3. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon, foi e sitiou Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Grava isso. Joabe atacou Rabá e a destruiu. Davi tirou a coroa da cabeça do seu rei e verificou que tinha um peso de 34 quilos de ouro e que havia nela pedras preciosas. Essa coroa foi posta na cabeça de Davi, e da cidade ele levou muitos despojos. Porém, trouxe o povo que havia nela, e os fez trabalhar como serras, picaretas de ferro e machados. Davi fez o mesmo com todas as cidades dos filhos de Amon. Depois, voltou com todo o exército para Jerusalém. Bom, o que acontece? Passa um ano. Passado um ano, aquele povo se reforçou. O que Joabe faz? Joabe era o general de Davi. Vamos lá lutar. Diz o texto que era o tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Ok? Mas o mesmo texto, ainda no versículo 1, diz que Davi ficou em Jerusalém. Isso já te dá um alerta? Já te faz entender que momento é esse? É esse mesmo. É aquele momento em que Davi não vai para a guerra, ele vai para o seu palácio, e lá ele olha e encontra quem? Batseba. Só que, tem um detalhe aqui. Você lembra que quando a gente começou a estudar crônicas, eu falei com você que o propósito do livro de crônicas, o objetivo principal do livro de crônicas era mostrar para aqueles que voltaram da Babilônia e nasceram depois da Babilônia, que o nosso Deus é um Deus soberano, Senhor, que guardou a dinastia de Davi,
para que dessa dinastia pudesse vir o Messias. Ok? Lembra disso? Que o livro de Samuel tem uma pegada mais histórica, de contar todos os detalhes. Crônicas tem uma pegada de mostrar mais a dinastia de Davi até Salomão, que nós vamos ver daqui a pouco. Ou seja, o propósito do autor de Crônicas é diferente do de Samuel. Sendo assim, o autor de Crônicas não vai relatar o pecado de Davi com Batsebá. Por quê, pastor? Ele tentou esconder, omitir? Não. Primeiro que não era omisso isso, porque isso já estava relatado em outros livros, inclusive o de Samuel. Então todo mundo sabia da história. Por que ele não faz isso? Para proteger Davi? Não, também não é para proteger Davi. É apenas para que fique claro que o objetivo daquele livro era mostrar assim, que apesar de todos os erros de Davi, Deus estava controlando a história na sua soberania e fez com que ele saísse vencedor lá na frente. Por isso, ele não relata. Então, o livro de Crônicas, ele não relata o erro de Davi. Ok? Então, esse é o momento aqui que está sendo relatado. Sai para a guerra, é só o versículo 1, mesmo, que é essa parte aqui que deveria ter mais detalhes e não tem. Por quê? Porque do versículo 2 em diante, vai falar de Rabá. Rabá era uma cidade importante, que Joabe vai e conquista aquela cidade. Só que quando Joabe está conquistando aquela cidade, lá em Samuel tem mais detalhes disso. Quando ele vai conquistar a cidade, ele para. E ele manda o mensageiro buscar Davi. Davi vem só para dar o remate final. Por quê? Porque se Joabe vence sozinho ali aquela batalha, seria a cidade de Joabe. Então olha só o cara, como é que ele era fiel ao seu rei. Ele fala, não vou vencer, porque eu vou vencer agora essa batalha. Só que se eu vencer, vai ficar no meu nome. Então chama Davi. Chamou Davi, Davi veio, foi lá e deu última espadada final, venceu. Porque o último é final mesmo, né? Redundância, né? Então vamos lá. E aí deu a última, acabou, venceu. Venceu a batalha, a cidade agora é de Davi, não é de Joabe. Quando ele vence a batalha, ele tira a coroa lá, você que já estudou isso, não sei se você vai lembrar dessa história, de uma coroa pesadíssima, de 34 quilos de ouro. Cara, eu fico imaginando como é que alguém coloca 34 quilos na cabeça para carregar, né? Imagina você, com boné, às vezes a gente já fica incomodado, né? Imagina 34 quilos na cabeça. E era a maneira que ele andava, com ouro e pedras preciosas. Ele pega aquela coroa desse rei e leva para si. E ela agora passa a ser a coroa de Davi. Então Davi leva essa coroa para Jerusalém. Isso é o relato até o versículo 3, que a gente acabou de ler agora. Estamos juntos? Estamos juntos até aqui? Amém? Vamos ler o finalzinho aqui então, do capítulo 20. E aí eu vou partir para as lições finais desse estudo de hoje. Então vamos lá. Versículo 4 em diante diz assim. Depois disso, houve guerra em Gezer contra os filisteus. Foi então que Sibecai, o Husatita, matou Sipai, que era descendente dos gigantes, e os filisteus foram subjugados. Houve ainda outra batalha contra os filisteus. E Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha a haste como o eixo de tecelão. 6. Houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um homem de grande estatura, que tinha 24 dedos, 6 em cada mão, 6 em cada pé. Também este descendia dos gigantes. Quando ele insultou Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Estes eram descendentes dos gigantes em Gate, e foram mortos por Davi e os seus soldados. Bom, o que relata nesse finalzinho aqui? É a parte no momento dos gigantes, que foram destruídos e vencidos também por Davi. Não necessariamente, gente, esses relatos estão na linha cronológica, tá? Então, por exemplo, esses gigantes aqui, segundo os estudiosos, dá tudo a entender que eles não foram vencidos depois
lá de Batseba, as questões, mas foi no início do reinado de Davi, entendeu? Então não é que esteja exatamente cronologicamente aqui nesse sentido. Não é o objetivo de Crônicas. O objetivo dele era apenas relatar e mostrar o propósito final. Duas coisas interessantes aqui é que dentre esses gigantes, um era irmão de Golias, então não bastava Golias ter morrido, né? Também o seu irmão, que também era um gigante, foi morto também pelos israelitas. E um outro detalhe é o gigante de 24 dedos. Eu fico imaginando isso, né? Que aberração, né? E já era gigante, imagina ter 6 dedos, mas eu tomar um tapa de um gigante com a marca de 6 dedos, né? Então 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, por isso não 20 dedos apenas, mas 24 dedos ele tinha. E esse gigante, ele foi também vencido, por quem? Pelo sobrinho de Davi. O sobrinho de Davi foi quem matou esse gigante, porque ele desonrou e zombou, insultou Israel, e por isso ele foi derrotado pelo sobrinho de Davi. Estes, então, aqui são os relatos de alguns gigantes que Davi também venceu em todo o seu reino. Estamos juntos até aqui, irmãos? Tranquilo? Hoje o estudo, ele traz mais um relato de vitórias, por isso eu passei logo por 3 capítulos, porque todos eles trazem essas questões, e como a gente está recapitulando, porque muito disso a gente já viu em Samuel, eu fiz questão mesmo de passar um pouco mais rápido por esses capítulos, e semana que vem a gente volta no capítulo 21 com uma situação bem interessante, que é a questão do censo de Davi, que vai nos trazer também um pouco mais de cuidado. Mas eu não quero terminar sem antes te dar 3 lições finais a respeito de tudo que vimos e de tudo que aprendemos até aqui no relato desses 3 capítulos. Primeira lição: devemos colocar nossos recursos, talentos e dons na obra do Senhor. Primeira coisa que eu aprendo aqui é isso. Veja, em todos esses relatos aqui, olha, eu falei de cronista, falei de sacerdote, falei de matador de gigantes, falei de general, falei de rei, cada um no seu lugar. E cada um deles foi usado da maneira como que Deus queria para a obra dele. O que eu aprendo aqui, quer dizer que quando nós colocamos nossos recursos, talentos e dons na obra do Senhor, o Senhor usa tudo isso para a glória dele. Usou, inclusive, presentes que vieram de fora de Israel, quando aquele rei presenteou Davi por ele ter vencido outro rei. Ou seja, Deus usa até aquilo que vem de fora para a glória dele. Não à toa, é ele quem manda os recursos. Então, queridos, quando nós colocamos nossos recursos, talentos e dons na obra do Senhor, Deus passa a usar-nos cada um no nosso devido lugar. E é assim que ele faz, é assim que ele usa, inclusive recursos que vêm de fora. Podemos olhar para a nossa obra, por exemplo, e dizer aqui tranquilamente para você, quem te acompanha um pouco mais de perto, eu posso te dizer facilmente, tem recursos que estão entrando que não são da igreja, são de pessoas de fora. E vou te dizer mais, gente que nem crente é. Os recursos que vêm de fora, porque o Senhor é quem está sustentando a sua obra. Então ele é quem faz. Segunda lição que eu aprendo, queria deixar claro aqui para você, para as nossas vidas. Devemos ter a consciência que o objetivo é a glória de Deus e o cumprimento do seu propósito. Queridos, tudo que a gente faz, a gente precisa ter consciência de que o objetivo final é a glória de Deus e o cumprimento do seu propósito. Davi tinha ciência disso. Não à toa ele foi um homem segundo o coração de Deus, mesmo cometendo pecados terríveis. Por quê? Porque o que ele fazia, ele dava glória para Deus. O texto dizia, e Deus ia dando vitória para Davi em tudo que ele fazia. E Deus ia dando vitória para Davi em tudo que ele fazia. E onde Davi colocava a sua mão, ele era vitorioso. Por quê? Porque ele dava a glória a Deus. Ele entendia que o propósito dele era glorificar o nome de Deus. E terceiro, e última lição, para terminar aqui nosso estudo de hoje, é que nós devemos confiar em Deus, porque a vitória vem dele. Amém? Talvez você esteja lutando já há anos. Talvez você esteja lutando por uma situação que você, talvez já ache que até estava perdida. Não desista. Não pare de orar. Continue clamando.
porque a vitória vem dele. E o Senhor sabe a hora certa de dar a vitória. É o Senhor quem vai conduzir o seu povo para aquilo que ele tem para dar ao seu próprio povo. Então, meus irmãos, quero terminar aqui lembrando você disso. Confie em Deus. Confie no Senhor. Por mais difícil que estejam as coisas, por mais vezes que, até uma coisa que é muito interessante nesse texto, né? Que os inimigos vão e voltam, vão e voltam. Perceba que os filisteus foram, voltaram, os amonitas foram, voltaram. Você vê que o problema vai e volta. Você vive coisa assim? Parece que o problema não larga você. Vai e volta, vai e volta. Não desista. Não desista. Continue colocando nas mãos do Senhor. Confie nele, porque a vitória é dele. E é ele quem vai te dar na hora que ele quiser. Porque ele é o Senhor de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Queria fechar hoje o estudo dessa forma. Eu sei que hoje o estudo ele foi mais técnico, né? Mas assim, olhando para as questões aqui de nomes, de povos e tudo mais. Mas tudo isso tem um sentido, um objetivo. Eu tenho certeza que de alguma forma também Deus falou e falará aos nossos corações através desse momento. Feche seus olhos, querido. Fique em pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor, fechando aqui esse momento de estudo bíblico. Que Deus abençoe sua vida. Pai, muito obrigado, Deus, pelo estudo de hoje. Obrigado pelo que ouvimos aqui, pelo que aprendemos. Obrigado, Deus, por poder olhar para a Tua Escritura e rever, Deus, um assunto, um tema que nós já passamos antes. Mas poder olhar de novo para isso e recapitular como que o Senhor estava controlando todas as coisas, conduzindo as vitórias e fazendo tudo para a glória do Senhor. Obrigado, Deus, porque quando estudamos as Tuas Escrituras, aprendemos muito, crescemos e nos alimentamos. E o nosso espírito vai sendo fortalecido, Deus, pela Tua palavra, que é realmente alimento para as nossas almas. Obrigado pela vida dos nossos irmãos que estão aqui, Senhor. Obrigado pela perseverança deles, Pai. Obrigado porque estão aqui firmes, ó Deus, sempre lutando, vindo aqui para aprender mais da Tua palavra, cultuar ao Senhor junto com a Tua igreja. E eu te louvo pela vida deles. Que o Senhor continue a fortalecê-los e recompensá-los, ó Deus. Não que eles estejam atrás dessa recompensa, mas nós sabemos que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, Deus, dê uma colheita do Senhor à vida de cada um deles, que tem se dedicado, Deus, à Tua obra, ao Teu reino, para a Tua glória. É o que te pedimos nessa noite. E agora, que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, mas em muito particular, com os Teus filhos, Tuas ovelhas, aqui neste lugar, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Estamos encerrando o culto dessa noite e vamos com Deus.